Imagine ter nas mãos a gestão de uma das maiores estruturas de seguridade social do mundo. O Instituto Nacional do Seguro Social movimenta mensalmente mais de 600 bilhões de reais em pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios para milhões de brasileiros. O presidente do INSS não é apenas um burocrata, é alguém com acesso direto a sistemas, processos e decisões que impactam a vida de mais de 35 milhões de pessoas. E esse poder, quando mal utilizado, pode se transformar em algo devastador. Alessandro Stefanuto assumiu a presidência do INSS em 2019, nomeado durante o governo federal da época. Formado em administração pública e com experiência em gestão de órgãos públicos, Stefanuto chegou ao cargo com um currículo que passava credibilidade. Ele era visto como um gestor técnico, discreto, alguém que conhecia os bastidores da máquina pública e sabia como fazer as engrenagens funcionarem. Mas você vai descobrir ainda neste vídeo que essa imagem escondia algo muito mais sombrio. O cargo de presidente do INSS é estratégico não apenas pelo volume financeiro, mas pela capilaridade da instituição. São mais de 1.500 agências espalhadas pelo Brasil, milhares de servidores e sistemas informatizados que processam dados sensíveis de toda a população economicamente ativa. Stefanuto tinha acesso privilegiado a tudo isso, e foi exatamente esse acesso que se tornou a porta de entrada para um dos maiores esquemas de corrupção da história recente do país. Entre 2019 e 2025, o Brasil passou por transformações políticas intensas, eleições acirradas, trocas de ministros, crises institucionais e mudanças de rumo econômico. Enquanto isso, o INSS seguia sua rotina aparentemente técnica, longe dos holofotes da imprensa e das discussões ideológicas que dominavam Brasília. Essa invisibilidade foi proposital e extremamente conveniente para quem operava nas sombras. Stefanuto permaneceu no cargo durante diferentes gestões ministeriais, sempre apresentando relatórios de eficiência, metas batidas e modernização de sistemas. Ele participava de reuniões técnicas, dava entrevistas institucionais e representava o INSS em eventos oficiais. Por fora, tudo parecia funcionar perfeitamente, mas enquanto o Brasil discutia reformas, o dinheiro dos aposentados estava sendo desviado de forma sistemática e silenciosa. E o mais chocante, isso acontecia sob o olhar de órgãos de controle que deveriam fiscalizar cada centavo. A estabilidade de Stefanuto no cargo não foi acidental. Em estruturas burocráticas complexas como o INSS, a continuidade administrativa muitas vezes é vista como algo positivo, sinal de competência técnica. Mas essa mesma continuidade pode se tornar uma blindagem perigosa quando não há transparência real. Você vai entender melhor como isso foi usado a favor do esquema nos próximos minutos deste vídeo. O ano de 2019 marca o início de algo que poucos imaginavam. Um esquema de desvio de recursos do INSS que duraria anos e atingiria proporções bilionárias. Não foi uma operação barulhenta, com assaltos ou desvios grosseiros. Foi silenciosa, técnica, quase cirúrgica. O dinheiro começou a sumir de forma gradual, em pequenas quantias que não chamavam atenção imediata nos sistemas de auditoria. O mecanismo era sofisticado. Descontos eram aplicados diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas sem qualquer autorização. Milhares de pessoas viam seus pagamentos mensais diminuírem, mas muitas atribuíam isso a ajustes tributários, mudanças em planos de saúde ou outros descontos legítimos. A confusão era proposital. Enquanto isso, o dinheiro desviado ia parar em contas controladas por uma rede de empresas fantasmas e intermediários que operavam fora do radar da Receita Federal. Durante os primeiros anos, o esquema funcionou sem grandes sobressaltos. Os valores desviados eram fracionados de forma inteligente, distribuídos entre milhares de beneficiários diferentes para evitar que um padrão óbvio fosse detectado. Mas como você vai ver ainda neste vídeo, todo o esquema tem um ponto de ruptura. E esse estava prestes a chegar. O coração do esquema estava em um sistema aparentemente burocrático, a gestão de consignações e descontos em folha de pagamento do INSS. Aposentados e pensionistas podem autorizar descontos automáticos para pagar empréstimos, planos de saúde e outros serviços. É um processo regulamentado que exige consentimento formal do beneficiário.
Mas no esquema comandado a partir da cúpula do INSS, esse consentimento simplesmente não existia. Empresas fantasmas e operadoras fraudulentas eram cadastradas nos sistemas internos como prestadoras legítimas de serviços. Com acesso privilegiado aos bancos de dados, os responsáveis inseriam descontos diretamente na folha de milhares de aposentados. Esses descontos variavam entre R$ 50 e R$ 200 mensais por beneficiário, valores que muitas vezes passavam despercebidos ou eram confundidos com cobranças legítimas. Multiplicado por milhares de vítimas, o montante se tornava astronômico. A cada mês, milhões de reais eram transferidos para contas controladas pela organização criminosa. Parte do dinheiro era lavado através de empresas de fachada, outra parte era distribuída em propinas para manter o esquema funcionando. E Alessandro Stefanuto, segundo investigações, estava no centro dessa engrenagem, recebendo mensalmente quantias estratosféricas para garantir que nada fosse interrompido. Você vai ficar chocado quando souber exatamente quanto ele embolsava. Antes de tudo vir à tona, houve sinais. Aposentados começaram a reclamar nas agências do INSS sobre descontos estranhos em seus benefícios. Alguns procuraram defensorias públicas, outros registraram reclamações no portal oficial da instituição. Mas essas denúncias eram tratadas como casos isolados, problemas administrativos pontuais que seriam resolvidos com ajustes burocráticos. Ninguém imaginava que aquilo fazia parte de algo muito maior. Órgãos de controle internos também detectaram irregularidades em auditorias de rotina. Relatórios apontavam inconsistências nos cadastros de empresas autorizadas a realizar descontos consignados e movimentações financeiras atípicas. Mas esses alertas se perderam na burocracia, foram minimizados ou simplesmente arquivados sem investigação aprofundada. A máquina pública, quando capturada por interesses criminosos, tem uma capacidade assustadora de se autossabotar. O tempo jogava a favor dos criminosos. Cada mês sem investigação significava mais milhões desviados, mais vítimas lesadas e mais dinheiro público evaporando. Até que em 2024, pressões externas, incluindo denúncias anônimas mais contundentes e reportagens investigativas, obrigaram a Polícia Federal a olhar com mais atenção para o que estava acontecendo dentro do INSS. E quando isso aconteceu, a dimensão do esquema deixou até os investigadores experientes em estado de choque. Abril de 2025 foi o mês em que o Brasil acordou para um escândalo de proporções inacreditáveis. A Polícia Federal deflagrou uma operação investigando fraudes no INSS e, ao cruzar dados de diferentes fontes, chegou a uma cifra que parecia irreal: 6,3 bilhões de reais desviados desde 2019. O número não representava apenas dinheiro roubado, representava sonhos destruídos, aposentadorias corroídas e a confiança de milhões de brasileiros jogada no lixo. As investigações revelaram um esquema complexo envolvendo dezenas de pessoas, empresários, operadores financeiros, intermediários e, no centro de tudo, a cúpula do próprio INSS. Alessandro Stefanuto foi imediatamente afastado do cargo por determinação judicial. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao ex-presidente da instituição e evidências começaram a se acumular. Planilhas detalhadas, mensagens comprometedoras, movimentações bancárias suspeitas. O país assistiu atônito enquanto a investigação avançava. A cada dia, novos detalhes surgiam. Contas no exterior, imóveis de luxo comprados em nome de terceiros, viagens internacionais frequentes. O homem que deveria proteger os aposentados brasileiros estava, na verdade, roubando deles de forma sistemática. E o pior, você ainda vai descobrir quanto ele recebia mensalmente para manter tudo funcionando. Novembro de 2025 marcou um novo capítulo. Alessandro Stefanuto foi preso pela Polícia Federal. A prisão aconteceu durante uma nova fase da operação, que mirava não apenas os executores do esquema, mas os mentores intelectuais e beneficiários diretos das fraudes. Quando as algemas fecharam nos pulsos do ex-presidente do INSS, a mensagem era clara: não importa o cargo que você ocupe, a lei pode chegar até você. Mas junto com as prisões, veio também o silêncio.
Autoridades federais emitiram notas técnicas afirmando que estavam tomando providências, mas pouco se falou sobre responsabilização institucional. Não houve pedidos públicos de desculpas às vítimas, não houve anúncios imediatos de devolução dos valores roubados. A máquina pública reagiu como sempre reage em escândalos, com uma mistura de embaraço, defesa corporativa e promessas vagas de apuração. A sociedade civil e a imprensa pressionaram por respostas. Deputados e senadores convocaram audiências públicas, mas o resultado prático foi limitado. Enquanto isso, os aposentados lesados continuavam sem saber se veriam seu dinheiro de volta. E Alessandro Stefanuto, segundo investigações, havia embolsado R$250 mil mensais em propinas durante anos. Faça as contas, são milhões de reais em ganhos pessoais, enquanto idosos viam seus benefícios encolherem. Quando o escândalo explodiu, o governo federal se viu diante de uma crise de credibilidade gigantesca. O INSS é uma das instituições mais sensíveis do país, ligada diretamente ao Ministério da Previdência Social. A pergunta que ecoava era inevitável. Como algo dessa magnitude passou despercebido por tanto tempo? Onde estavam os mecanismos de fiscalização? Por que os alertas internos foram ignorados? A resposta oficial foi morna. O governo anunciou a criação de comissões internas de apuração e prometeu reformar os sistemas de controle do INSS. Nomeou um novo presidente para a instituição, apresentado como um gestor de pulso firme e comprometido com a transparência. Mas não houve, até o momento, um reconhecimento claro de falhas sistêmicas ou de omissões em níveis hierárquicos superiores. A narrativa foi de que se tratava de um caso isolado, obra de maus elementos infiltrados. Críticos apontaram que essa versão era conveniente demais. Um esquema de 6,3 bilhões de reais não acontece no vácuo. Ele exige cumplicidade, negligência ou incompetência em múltiplos níveis. Mas o governo preferiu não aprofundar essa discussão, temendo desgaste político maior. E, enquanto isso, as vítimas seguiam esperando por uma solução concreta. Até o momento, a Polícia Federal já identificou mais de 50 pessoas envolvidas diretamente no esquema de fraudes do INSS. Parte delas foi presa. Outras estão sendo monitoradas ou respondem em liberdade. Alessandro Stefanuto permanece detido enquanto aguarda o desenrolar das investigações, que seguem em curso. A Justiça Federal já bloqueou bens avaliados em centenas de milhões de reais, incluindo imóveis, veículos de luxo e contas bancárias. Mas muitas perguntas ainda não têm resposta. Quanto exatamente foi desviado? Os 6,3 bilhões são o valor final ou apenas uma estimativa inicial que pode aumentar conforme novos dados forem cruzados? E mais importante, quanto desse dinheiro será efetivamente recuperado e devolvido aos aposentados lesados? Até agora, não há um cronograma claro para a devolução de valores. Outro ponto crítico é a responsabilização institucional. Além dos executores diretos do esquema, houve omissão ou conivência de outros servidores públicos. Auditores, fiscais e gestores de controle interno falharam ou foram cooptados. Essas questões seguem em aberto e a pressão da sociedade é para que não fiquem sem resposta. O processo está longe de terminar e o desfecho ainda é incerto. Após o escândalo, o INSS anunciou uma série de medidas para evitar que algo semelhante volte a acontecer. Entre elas estão a digitalização completa e auditável de todos os processos de concessão de descontos consignados, a criação de alertas automáticos para movimentações atípicas e a implementação de dupla checagem em autorizações sensíveis. Sistemas de inteligência artificial estão sendo testados para identificar padrões fraudulentos em tempo real. Mas a pergunta que fica é por que essas medidas não existiam antes? Se a tecnologia estava disponível, por que o INSS operava com vulnerabilidades tão gritantes? A resposta incomoda, porque segurança institucional só vira prioridade depois que o desastre acontece. Até lá, orçamentos são cortados, investimentos em controle são vistos como desperdício, e a máquina pública segue operando no improviso. Agora é sua vez de agir. Se você é aposentado ou conhece alguém que recebe benefícios do INSS, verifique mensalmente se há descontos não autorizados.
Acesse o aplicativo Meu INSS, confira o extrato de pagamento e, em caso de qualquer irregularidade, denuncie imediatamente. Não deixe para depois. O dinheiro desviado não pertence ao governo, pertence a você, que trabalhou a vida inteira para conquistar esse direito. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam o que aconteceu e como se proteger. E se inscreva no canal para acompanhar os desdobramentos desse caso e outros escândalos que precisam vir à tona.